Jonas capítulo 4, verso 1 e em diante, diz assim: Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que Tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: Você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: Você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: É tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: Você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Amém? Convido os irmãos a orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, a Tua palavra nos diz que todos serão ensinados por Deus, e eu te peço, nos ensina nessa noite, Deus. Ensina a mim que estou aqui em cima, ensina aos meus irmãos, ensina a todos nós qual é a Tua vontade revelada, Senhor, para que a gente possa andar nos Teus passos, nos Teus caminhos. E como disse esse louvor, remove nessa noite todas as pedras que há no nosso coração e que nos afastam de Ti. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, Deus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, quando a gente assiste um filme, né? Muita gente gosta de filme, acho que a maioria, se não todos. É muito legal e o filme se torna mais famoso geralmente quando ele tem aquele final que a gente não esperava, né? A gente está olhando a história achando que é uma coisa, chega no fim, é uma coisa totalmente diferente. As pessoas comentam: tem que olhar esse filme porque é muito... o final ali tu nunca vai adivinhar, nunca vai imaginar o que é. E a história de Jonas é uma história para mim que ela é exatamente assim, como esses filmes, porque ela tem um final que não dá para acreditar que isso aconteceu. Porque a gente vai lendo a história de Jonas, e para quem não conhece, ela é bem, desde criancinha a gente ouve, né? A Bíblia diz que havia uma cidade muito maligna, muito má, chamada Nínive. E Deus mandou Jonas, o profeta, ir até lá pregar arrependimento para eles, para que eles não fossem destruídos. E a Bíblia diz que Jonas fugiu de Deus, pegou um barco e foi para outra cidade. Mas aí Deus enviou uma tempestade no mar, e o Jonas admitiu que a culpa pela tempestade era dele. Jogaram ele na água, veio um grande peixe, engoliu ele. Jonas dentro do peixe se arrependeu, orou a Deus, pediu para viver, pediu ajuda, pediu misericórdia, e Deus fez o peixe vomitar ele na praia. Então Jonas decidiu obedecer a Deus, foi até lá e pregou para os ninivitas dizendo: Deus vai destruir essa cidade se vocês não se arrependerem. E deu certo, e toda a cidade se arrependeu, e Deus decidiu poupar a cidade, não destruí-la. E essa história é que nem esses filmes com um fim surpreendente, porque a gente vai lendo a história e pensando, né? Jonas fugiu de Deus, mas é medroso. Como é que pode, né? O cara está fugindo do chamado dele, fugindo de Deus. Como é que pode ser tão medroso assim? Quantas pregações a gente já não ouviu dizendo, né? Está fugindo do teu chamado, Jonas. Está que nem Jonas, né? Está com medo, né, Jonas? Medroso. Está fugindo com medo, que nem o Jonas. Só que daí a gente chega nesse texto que a gente leu e descobre que não era nada disso.
Jonas não estava com medo, coisa nenhuma. Ele não estava fugindo do chamado dele, nem com medo de cumprir o chamado dele. Ele vai mostrar e revelar para Deus que ele não queria pregar na cidade de Nínive, porque se os ninivitas se arrependessem, Deus iria perdoá-los, e Jonas queria que eles fossem destruídos. Um homem de Deus, revelando no fim da história: ah, Senhor, mas foi por isso que eu fugi para outro lugar, viu? Agora o Senhor poupou a cidade. Agora o Senhor não vai matar ninguém, não vai destruir ninguém. Era exatamente por isso que eu não queria vir e que eu não queria pregar, porque eu sabia que o Senhor é Deus bondoso, misericordioso, e ia acabar se arrependendo do mal e não ia fazer. E Jonas fugiu de Deus, não é pelo que a gente pensava, ele fugiu de Deus porque para ele era inadmissível que uma cidade cruel como Nínive, onde os homens eram idólatras, pagãos, onde os homens eram conhecidos pela sua crueldade na guerra, era inadmissível que eles escapassem sem nenhum castigo. E Jonas é talvez o profeta mais criticado da Bíblia, porque a gente não fala mal de Isaías, não fala mal do Jeremias, não fala mal do Joel, né, Tom? Mas provavelmente é o mais parecido conosco em toda a Bíblia. Porque para muitos de nós na igreja, ainda que a gente não admita, para muitos de nós a graça, puramente pela graça, ainda é um escândalo. E o perdão ainda é um mandamento impossível de se cumprir. E eu falo isso por experiência própria, porque eu estou na igreja há muitos anos e eu conheço a lei de Deus, conheço a sua palavra que me manda perdoar meu próximo, perdoar até mesmo meu inimigo. Eu sei o que Deus diz, eu sei o que a sua lei exige, eu sei o que a sua palavra quer de mim. Mas como diz o apóstolo Paulo, mesmo conhecendo essas coisas, eu encontro na minha carne, eu encontro no meu corpo, dentro de mim, uma outra lei. A lei da minha carne, dos meus desejos e do meu corpo, que me diz o contrário, que eu não devo perdoar, que eu vou ser um bobo se eu fizer isso, que eu vou ser um tolo se eu fizer isso, e que eu preciso de alguma forma ver a pessoa que me fez o mal pagando pelo que ela fez. A lei dos meus membros me diz isso. Até porque quem é que assiste um filme onde o cara vai se vingar e no fim aperta a mão e diz: tá, desculpa, não vou me vingar. A gente gosta de ver o filme de vingança, a gente gosta que o cara chega e faz um tiroteio, que o cara chega e faz aquela vingança mais cruel possível. Isso libera as nossas emoções, dizendo: já que eu não posso fazer, então eu vou assistir alguém fazer. A nossa carne deseja que os nossos inimigos sofram, embora a lei de Deus diga o contrário. E nesse ponto nós somos muito parecidos com Jonas, que está ali indignado, dizendo: eu não acredito que Deus vai perdoar essa cidade terrível sem nenhum castigo. Por isso esse é o tema que eu queria tratar com os irmãos nessa noite, porque é uma noite de ceia. Eu creio que é uma noite boa, perfeita para nós falarmos disso. E o título dessa mensagem seria: perdoar é a única saída. Não existe outra forma, não existe outro meio. Vamos começar a ler o texto de novo, irmãos, por partes. E o texto diz assim: mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva, e ele orou ao Senhor dizendo: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, que demora em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Quando Jonas estava dentro do peixe, ele sabia que ele estava ali porque tinha feito uma grande bobagem, porque tinha cometido um grande erro, porque tinha pecado contra Deus. Tanto é que quando a tempestade começou lá no barco, ele admitiu para os marinheiros: essa tempestade é por minha causa, porque eu pequei contra Deus. Me joguem no mar, porque essa tempestade é por minha causa. E lá dentro do peixe, Jonas, sabendo que errou, ele implora a Deus. Nós temos a oração dele aqui no capítulo 2. Ele implora a Deus por misericórdia, ele pede a Deus o seu perdão, e ele pede a Deus que Deus não o deixe
morrer. E Deus age com Jonas com misericórdia. Deus perdoa ele e Deus lhe dá vida e tira ele de dentro do peixe. Mas agora, alguns dias depois, Jonas, que há pouco tempo estava pedindo misericórdia e pedindo para viver, ele está indignado com Deus e ele está pedindo para morrer. E por que motivo? Porque Deus agiu com a cidade de Nínive exatamente da mesma forma que agiu com ele. Porque Deus tratou os ninivitas com a mesma misericórdia que havia tratado ele. Ou seja, quando Jonas recebeu misericórdia, Deus era bondoso, gracioso. Ó Senhor, a ti pertence a salvação, ele diz na sua oração. Mas quando Deus faz a mesma coisa por outra pessoa, Deus é um tolo, Deus é bobo, Deus é bonzinho demais. E essa atitude de Jonas nos mostra que muitas vezes a nossa falta de perdão e a nossa incapacidade de perdoar, ela tem raízes em duas coisas mais profundas, que são a ingratidão e o orgulho. A ingratidão de não lembrar quantas e quantas vezes nós já precisamos do perdão de Deus e do perdão dos outros. E também o orgulho de achar que somos mais merecedores do perdão de Deus do que os outros. Basta nós lembrarmos de Pedro quando ele chega até Jesus. A Bíblia diz que Jesus havia falado sobre perdão, que Deus não vai perdoar vocês se vocês também não perdoarem os seus irmãos. E aí Pedro, eu acho que fica preocupado. Talvez tinha alguém que tirava ele muito para louco lá, e ele fica meio preocupado e diz: vou lá perguntar. E ele vai até Jesus e diz: tá, mas assim, até quantas vezes que o meu irmão vai errar contra mim e eu tenho que perdoar ele? E Pedro, acho que está chutando lá em cima, né? Ele diz: mas mais de 7 vezes? Será que se meu irmão errar mais de 7 vezes comigo eu tenho que perdoar, Jesus? Ou quantas vezes que é? E Jesus responde para ele a famosa frase, né? Não te digo que 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E esse número não significa 490, porque o 7 no judaísmo significa a perfeição, e 70 vezes 7 significa algo que é infinito, que nunca termina. Ou seja, a pergunta de Pedro, em outras palavras, é: Senhor, quantas vezes o Senhor quer que eu perdoe o meu irmão? E a resposta de Jesus, em outras palavras, seria: quantas vezes você quer que Deus te perdoe quando você pedir perdão? O mesmo número de vezes que você quer que Deus seja bondoso, misericordioso e perdoe você, este é o número de vezes que você tem que ser bondoso, misericordioso e perdoar o seu irmão. E se você acha que não é tão pecador assim, você pode fazer um teste. Você pode ir para casa e dizer: Deus, hoje é dia, que dia é hoje? 10? 11? 10 de janeiro? Não sei. 11? 11 de janeiro. E a partir de hoje eu me comprometo a não pecar mais. Então, eu não quero que o Senhor me perdoe até o fim da minha vida mais do que 100 vezes. Se eu pecar mais de 100 vezes, eu não quero que o Senhor me perdoe. E eu me comprometo a também não perdoar os meus irmãos mais do que 100 vezes. Deus acharia isso justo? Porque tudo bem, você perdoa 100 vezes, eu te perdoo 100 vezes. Mas quem de nós poderia viver dessa forma? Quem de nós poderia viver como Pedro, que diz: não, mas mais de 7 vezes o meu irmão errar comigo, daí é palhaçada também. Quem de nós estaria aqui? Quem de nós ainda faria parte da igreja? Quem de nós poderia ser considerado cristão se Deus tivesse estabelecido que o homem só vai ser perdoado 7 vezes por dia e não mais? A falta de perdão é muitas vezes uma falta de memória, uma falta de gratidão a Deus. De lembrar: eu já precisei disso muitas vezes. E quando nós não perdoamos, nós negamos ao outro aquilo que nós já precisamos, já usamos e ainda vamos precisar muitas outras vezes. Por isso a lógica do perdão não é você tratar o outro da forma que ele te trata. Deus está mandando e pedindo a você que você trate o seu próximo e o seu inimigo da forma que Deus trata você. Que você seja bondoso com ele, não à medida em que ele é bom contigo, mas à medida em que Deus é bondoso com você.
Lembra das palavras de José? Os seus irmãos fizeram a coisa mais terrível possível. Venderam ele como escravo, mancharam a roupa dele de sangue e disseram para o pai velho que o cara tinha morrido. O pai ficou de luto, sei lá quantos meses lá, chorando, com cinza na cabeça, porque perdeu o filho, o cara estava vivo, era mentira dos irmãos. Mas no futuro, quando José reencontra seus irmãos, ele é governador do Egito e os seus irmãos estão precisando de ajuda. Então o seu pai Jacó morre e os irmãos se reúnem e dizem: agora que nosso pai está morto, é certo que José vai mandar matar um por um de nós. Ele não havia matado antes para o nosso pai não ficar triste, mas agora é certo que ele vai matar todo mundo. E José se reúne com eles e diz: não tenham medo. Veja qual é a lógica do perdão que José usa. Ele diz: vocês na verdade tentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Vocês foram maus comigo, mas Deus foi bom, por isso eu serei bom com vocês. Não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. A lógica do perdão é essa: que você trate o seu próximo, que você trate aquele que lhe fez o mal, não da forma que ele lhe tratou, mas da forma que Deus lhe trata. Amém, meus irmãos? O verso 5 continua dizendo assim: então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Talvez depois do profeta Balaão, falso profeta Balaão, ter discutido com uma jumenta, essa é provavelmente a coisa mais ridícula que alguém fez na Bíblia. Jonas discutiu com Deus, ele se indignou com Deus, porque Deus perdoou os ninivitas. E agora que ele apresentou seu argumento ridículo, burro, pecador para Deus, ele vai para um monte e observa a cidade para ver se Deus pensa no que ele falou e muda de ideia e mata todo mundo. Ele sai e não vai para casa dizendo: bah, pior que Deus me deu uma... Pior que eu estava errado, nada a ver o que eu falei. Ele sai e não vai para casa, ele sobe no morro e diz: será que Deus vai mudar de ideia? E se eu esperar um pouquinho eu não vejo cair fogo do céu em cima dessa gente? Ele se assenta num lugar a leste da cidade para ver o que vai acontecer com eles. E não perdoar é viver preso a esse lugar. Não perdoar aquele que lhe fez o mal é viver aprisionado, sentado nesse monte, aguardando que alguma coisa ruim aconteça com aqueles que lhe fizeram mal. Porque muitos de nós não somos tão ruins assim, tão sangue frios assim, para dizer: eu vou até lá e eu vou me vingar. Eu vou bater em quem me bateu, eu vou matar quem tentou me fazer o mal, eu vou lá e vou fazer. Nós não somos tão ruins a esse ponto. Mas nós também não somos tão bobos assim, a ponto de pensar, fingir que não aconteceu nada, a ponto de perdoar assim como se nada fosse. Nós não somos tão bobos a esse ponto. Então nós não estamos nem no extremo e nem no outro, e nós estamos ali no meio, assentados, esperando que algo de ruim aconteça com os nossos inimigos, esperando só uma oportunidade de alguém dizer: ó Josué, sabe aquele cara lá que aquela vez ele te deu um tapa na cara lá na frente da Nanda lá? Não aconteceu isso, irmão? Sabe aquele cara lá? Está no hospital, feia coisa, está com câncer. Nós estamos esperando isso para dizer: mas aqui, né? Que o homem planta, o homem colhe, né? Josué não teve maldade suficiente para ir lá e se vingar, mas ele estava esperando o momento em que Deus lá do céu ia derramar fogo e castigar o seu inimigo. Nós estamos só esperando alguém dizer: sabe aquela irmã lá que deixou a igreja, perdeu o nenê? Pois é, mas sai da presença, né? Que se faz aqui, as coisas têm consequências, né? E sem perceber, nós que não temos coragem de nos vingar, nos tornamos piores do que aqueles que se vingam.
mais ruins, mais maldosos do que eles, porque a vingança não é apenas um ato consumado, mas uma decisão do coração. É uma contaminação aqui dentro do coração. Jonas não colocou fogo na cidade porque não podia, mas ele estava lá esperando. Deus, queima eles. E nós nos tornamos piores do que os ímpios, piores do que os piores ímpios, assentados esperando que Deus faça algo com aqueles que nos fizeram mal. E isso responde a nossa pergunta: se foi o outro que errou comigo, se foi o outro que me fez o mal, por que Deus cobra de mim que eu perdoe? E a resposta para isso é: Deus não está lhe cobrando perdão para lançar um fardo sobre você. Deus quer livrar você da maldade do seu coração. Deus quer evitar que o seu coração seja contaminado. Deus não quer você vivendo o resto da vida que nem Jonas, com o sol torrando a cabeça, quase desmaiando, mas esperando, porque um dia Deus vai cobrar deles. Deus não é que Deus não quer isso para eles, eles vão se acertar com Deus um dia se não se arrependerem, mas Deus não quer isso para você. Ele não quer você vivendo aprisionado a esse lugar. Ele não quer você vivendo aprisionado a esse sentimento. E nessa noite, você precisa tomar uma decisão de permanecer nesse lugar, esperando e aguardando o mal daqueles que te fizeram mal. Ou você pode fazer como o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3, dizendo: uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu prossigo olhando para Ele e eu me esqueço daquilo que ficou para trás. Não deixe que as pessoas que lhe causaram mal te aprisionem nesse lugar de sofrimento, de ressentimento, de angústia. Porque o sentimento de rancor, de amargura, ele nos causa tanto mal que ele nunca pode ser saciado. Certa vez um pastor, não sei se é pastor ou escritor, ele falou para um homem: se você pudesse pegar o seu pior inimigo, amarrar ele, tirar a sua camisa e açoitar ele com algum açoite que doesse bastante, você faria? E ele diz: se eu pudesse, não vou te mentir, eu faria. E aí o pastor perguntou um negócio que mostrou que nunca é suficiente. Ele disse: e quantos açoites seriam suficientes para você sair de lá em paz? Não tem fim. Será que 10 açoites iam ser bem e ele sair de lá tranquilo? Agora estou bem, agora eu não tenho mais rancor, agora o meu coração está livre. Não. Deus nos cobra o perdão, porque o perdão é a única saída possível para que você seja livre desse lugar, desse sentimento. Para que você seja livre disso, o perdão é a única saída possível. O verso 9 e o 11 dizem assim: verso 9 e 11. Então Deus perguntou a Jonas: você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? E Jonas respondeu: é tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: você tem compaixão da planta, que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu, e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Se você tem alguém, isso você não precisa levantar a mão nem falar nada, é uma coisa sua com Deus. Mas se você tem alguém de quem você tem ressentimento, mágoa,
Ou talvez algo mais profundo, alguém de quem você tem ódio. Se você tem alguém que habita nesse lugar no seu coração, talvez a próxima frase que eu vou dizer aqui possa ser extremamente ofensiva e escandalosa. Mas ela é bíblica e é isso que Deus está nos ensinando nesse texto. E a frase é: Deus ama os seus inimigos. Deus tem amor por aqueles que você considera inimigos. Ah, mas a Bíblia não tem versículo dizendo que Deus odeia o ímpio, não sei o que. Sim, Deus pode odiar, Deus pode abominar, Deus pode se irritar com o homem pecador. Mas o seu sentimento maior e contínuo é de amor pelo pecador, é de desejo que ele se arrependa. Mesmo com aqueles que são para nós os mais desprezíveis e que talvez nós odiamos. Eu vi uma postagem no Instagram uma vez, numa página anticristã, não lembro o nome, e a postagem dizia assim: por que é que Deus manda eu amar meus inimigos, se os dele ele lança no inferno? Parecia uma coisa, que frase incrível, tremenda. Agora acabou o cristianismo, 2000 anos de cristianismo, acabou agora com essa frase. Mas é uma reflexão que ele tentou levantar para desacreditar a fé, dizendo: por que Deus manda eu amar pessoas que ele vai lançar no inferno? E a resposta para isso também está na palavra de Deus. Porque sim, Deus um dia vai lançar pessoas no inferno. Esse é o seu papel como justo juiz, como aquele que tem que retribuir as pessoas segundo as suas obras, e aquele que tem o dever de punir o mal. Sim, Deus um dia vai lançar pessoas no inferno, mas mesmo estas pessoas que ele vai lançar um dia no inferno, aqui nesta vida e nesta terra, como é que ele trata elas? Com extrema crueldade ou com graça? Ou será que para o ímpio Deus não dá comida? Para o ímpio Deus não dá um dia de passeio? Para o ímpio Deus não dá emprego? Para o homem que é mau Deus não dá família? Deus não dá saúde? Ele passa para sempre no hospital, sempre morrendo? Não! Mesmo aqueles que são inimigos de Deus são tratados por Ele com bondade aqui nesta terra. E Jesus já nos ensinou que o papel de juiz que Deus exerce, nós não devemos e não podemos imitar, mas o seu papel de bondade é nosso dever imitar, para que nós nos tornemos os seus filhos, Jesus disse. Lá em Mateus capítulo 6, acho que eu parei aqui, anotei, está aqui. Mateus capítulo 5, na verdade. Jesus diz assim: vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está no céu. Por quê? Porque o que tem a ver? Se Deus um dia vai lançar as pessoas no inferno, se Deus um dia vai exterminar os seus inimigos, por que é que eu ser bom com os meus inimigos mostra que eu sou filho de Deus? Jesus diz assim: porque Ele faz vir o seu sol sobre os maus e sobre os bons, e a chuva sobre os justos e sobre os injustos. Deus é bom até mesmo com as pessoas que o negam até o fim. Deus é bom até mesmo com os ímpios. Deus é bom até mesmo com os seus inimigos. Deus dá coisas boas até mesmo aos homens maus, e Ele quer que nós o imitemos, sendo bondosos até mesmo com aqueles que nos fazem o mal. Já falei isso outras vezes aqui, que é uma expressão muito usada no Rio Grande do Sul, quando nós conhecemos aquela pessoa que só incomoda, olha, não faz uma coisa que presta. A gente fala: esse ali não vale a boia que come, né? Tem essa expressão, né? Esse ali, ele não vale a boia que come. Mas o que Jesus, claro que não com essas palavras, mas o que Jesus lá 2000 anos atrás estava ensinando é que essa pessoa que não vale a boia que come, provavelmente hoje comeu, porque Deus deu para ele um prato de comida, porque Deus é bom até com quem não vale a boia que come. E que direito você tem de não ser bondoso para alguém só porque ele não vale nada? Deus não está pedindo para você imitar Ele no seu papel de juiz. Isso é com Ele, isso é no fim dos tempos. Isso é Deus e a pessoa, e Deus vai resolver e vai cobrar ela por tudo que ela fez. Mas o seu papel nessa terra é ser bondoso, imitar a bondade de Deus, mesmo com as pessoas que você sabe que não querem o seu bem.
Jonas queria ver o extermínio dos seus inimigos. Mas essa não é a mensagem de Cristo. A mensagem de Cristo é: ame os seus inimigos. E quanto mais bondoso eu sou, mesmo para as pessoas que não merecem, quanto mais eu perdoo, quanto mais eu sou bondoso mesmo para aqueles que me fazem o mal, mais parecido com Deus eu me torno, mais perto dele eu me chego, e menos pedregoso, menos endurecido o meu coração se torna, e as coisas se tornam mais fáceis com o tempo. Então sim, Deus manda você amar pessoas que um dia Ele vai mandar para o inferno. Até porque se essas pessoas realmente forem para o inferno, você só tem essa vida aqui para amar eles. Você tem a eternidade toda para passar com o Mateus, com a Tainara, com a Thay, com o Toton, com a Amanda. Mas se essas pessoas realmente forem para o inferno, você só tem esse tempo aqui para amá-los, para tentar ganhá-los, para tentar trazê-los para perto. Só esse tempo aqui. Ainda no verso 11, que é o último verso que nós lemos, o verso 11 diz assim, lá em Jonas: e você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas? Veja o que Deus diz: que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, além de muitos animais. Jonas está indignado com a cidade por causa da sua maldade, e Deus sente compaixão da cidade por causa da sua extrema ignorância. E muitas das pessoas, talvez, que nós guardamos mágoa, que nós nos ressentimos, que nós odiamos, talvez, Deus está nos pedindo para pensar assim: será que eles tinham consciência do que estavam fazendo? Porque às vezes nós carregamos ódio e mágoa de pessoas como eles, que não sabem a diferença da mão direita para a esquerda. Nós estamos odiando e guardando mágoas de homens cegos e perdidos, que não enxergam nada à frente deles, que não têm a iluminação da graça de Deus, e nós queremos ver o mal deles, quando Deus está dizendo: olhe para eles com misericórdia, tenha pena. Eles não têm consciência daquilo que eles estão fazendo. E a maior prova disso é que Jesus estava sendo crucificado. Nunca houve nem haverá um pecado, um crime pior, mais hediondo, mais absurdo do que esse: cuspir no Filho de Deus, bater no Filho de Deus, matar o Filho de Deus. E mesmo assim Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Tem misericórdia deles por causa da sua ignorância. Talvez você tenha raiva daquele colega da empresa que quer crescer na empresa e fica pisando em todo mundo, né? Quer passar a perna nos outros, quer mentir, fazer fofoca só para crescer na empresa. Talvez você se indigna com ele, tem raiva dele. Mas quantas vezes na vida dele ele não ouviu que ele nunca vai ser ninguém, que ele é um incompetente, que ele nunca vai crescer, que ele nunca vai ter nada. Talvez você está com raiva de alguém que é cego, que não sabe o que está fazendo. Talvez seu pai e a sua mãe foram ruins para você na infância. Talvez não te bateram para te corrigir. Talvez eles te espancaram. Talvez eles foram violentos com você. E você carrega essa mágoa, mas como será que eles foram criados? Será que eles não apanharam ainda muito mais do que você? E agora adultos, sem a iluminação da graça de Deus, sem a visitação do Espírito de Deus, sem o quebrantamento de Deus no seu coração, como é que eles vão ter a mínima consciência de como é que se cria uma criança? Se cresceram apanhando de fio de ferro, de relho de cavalo, como é que eles vão saber por si só como é que se cria um filho? Talvez você tenha ódio de alguém que nem tinha consciência do mal que estava fazendo, de alguém que é cego, que é perdido.
Talvez você tenha ódio de alguém porque ele falou palavras duras, palavras que foram ditas, escolhidas a dedo para te machucar. Alguém que sabe o que você precisa ouvir para você chorar, para você sofrer, para você não conseguir dormir, e a pessoa foi lá e te largou aquela palavra para te prejudicar, para te causar o mal. Ela foi ruim, conhecendo os seus segredos, conhecendo a sua vida, ela largou aquela palavra para ser ruim com você, e você talvez tenha ressentimento, tem mágoa, tem ódio dessa pessoa. Mas será que essa pessoa, quando era pequena, ganhou um abraço do pai dela, da mãe dela? Será que um dia ela ouviu uma palavra boa? Será que ela conviveu com gente que lhe ensinavam o caminho, ou que largava ela que nem um bicho na rua? As pessoas muitas vezes que nós odiamos, meus irmãos, elas não têm consciência. Deus está dizendo: você quer que eu mate 120 mil pessoas que não sabem nada? Que se eu perguntar para eles qual é a diferença de uma mão para outra, eles não sabem o certo e errado, eles não conhecem a lei, eles não sabem quem é o Deus verdadeiro, eles não conhecem nada. E você está aí esperando que eu destrua, que eu mate eles. Só que é engraçado que você estava debaixo de uma planta na sombra, e eu, Deus, fui lá e matei a planta que estava te fazendo sombra. A planta que nasceu hoje e já morreu. E você está ali choramingando por causa da planta, porque a planta era boa, porque a planta fazia sombra, e você não quer que eu tenha pena de uma cidade com 120 mil pessoas que são ignorantes, cegas, perdidas, que não sabem nada. Talvez a pessoa que você odeia, o que lhe faltou talvez foi instrução. O que lhe faltou foi alguém que o amasse. O que lhe faltou foi alguém que lhe falasse de Cristo. O que lhe faltou foi alguém que lhe perdoasse. O que lhe faltou foi alguém que não respondesse com um bofetão na cara quando ele era criança. O que lhe faltou foi alguém que não olhasse para ele com 5, com 6 anos e dissesse que ele é um desgraçado, que ele é do diabo, que ele é um maldito. Talvez foi isso que lhe faltou. E essa pessoa cresceu sem nada, e hoje ela é má, mas além de má, ela é ignorante, ela não sabe o que ela está fazendo. Não deixe Satanás plantar esse sentimento no seu coração por essas pessoas. Ouça a voz de Deus dizendo para você: olhe para eles com misericórdia, olhe para eles com compaixão. Olhe para eles e veja neles talvez você, se Deus não tivesse te alcançado. Olhe para eles e veja você, se Deus não tivesse te socorrido. E por fim, meus irmãos, eu quero que os irmãos abram comigo, se puder, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 51. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 51. Os irmãos acharam? Nesta passagem aqui do capítulo 7, verso 51, Estevão, o diácono da igreja, bem do começo da igreja, ele está falando com os escribas e fariseus e com o povo que não acreditava em Jesus. E ele está sendo muito duro nas suas palavras. E ele diz assim no verso 51: homens teimosos, incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vida do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. É claro que depois de ouvir essas palavras se indignaram demais com ele, arrastaram ele para a rua e o apedrejaram até a morte. Mas antes de morrer, o verso 60 nos diz assim: então ajoelhando-se, Estevão ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Amém? Queria só, antes de encerrar, esclarecer uma coisa que talvez fique na nossa mente. E o que eu faço com aquela pessoa que não me pediu perdão e que não quer o meu perdão e que ainda continua sendo má? Eu finjo que está tudo bem? Eu finjo que ela não é ruim?
Eu dou a mãozinha para ela e saio caminhando enquanto ela me bate, enquanto ela me xinga, enquanto ela me faz o mal? Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia não ensina que perdoar é se fingir de bobo e fingir que nada aconteceu. O maior caso e maior exemplo nós temos aqui de Estevão. Estevão, quando está diante dos seus inimigos, ele não diz: vocês são bonzinhos, vocês são legais, vamos dar as mãos. Ele os atinge com palavras duras, dizendo: vocês são assassinos, vocês são perseguidores dos profetas, vocês têm um coração duro. Mas quando aqueles homens o apedrejam até a morte, sem ele ter feito nada, ele olha para os céus e diz para Deus: Senhor, não culpe eles pelo que eles estão fazendo. Ele pede a Deus que Deus os perdoe. Ele tem consciência nesta vida de quem é mau e quem não é, de quem ele deve andar e quem ele não deve andar. Ele sabe quem é de Cristo e quem não é, quem vai lhe fazer o mal e quem não vai lhe fazer. E ele não finge que está tudo bem. Ele diz aquilo que ele tem que dizer, ele é sincero, ele é honesto nos seus relacionamentos, nas suas palavras. Mas o perdão não é fingir que nada aconteceu. O perdão é fazer como Estevão fez e ter uma decisão no seu coração de não desejar o mal para aquele que lhe feriu, mesmo que ele não lhe peça perdão, mesmo que ele continue sendo seu inimigo e mesmo que ele continue lhe causando mal. O perdão é uma decisão do coração de dizer: Deus, ele não quer o meu perdão, mas tenha misericórdia dele. As mesmas pessoas que Estevão estava lá xingando e apontando o dedo, quando eles apedrejaram ele, ele pede: Deus, não culpe eles pelo que eles estão fazendo, perdoa eles pelo que eles estão fazendo. O perdão é uma decisão do coração, de não desejar o mal, de não querer o mal, de desejar que Deus encontre, que Deus salve, que Deus perdoe até mesmo o nosso pior inimigo. Amém, meus irmãos?